Deus, estamos aqui para estudarmos junto com vocês as lições, os ensinos de Jesus. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho o que Jesus ensinou sobre a salvação. Quem quer ser salvo aqui e fazer parte da nova terra, das mansões celestiais, levante a mão esquerda. Meu Deus, o povo aqui é doido, a mão esquerda e a direita e a esquerda. Deus seja louvado por ter levantado, amém? Então vamos lá, vamos dar início aqui. Vou estourar o tempo aqui mais uma vez nessa noite, porque fugiu um pouquinho do cronograma, amém? Vai ser uns 5, 10 minutinhos no máximo. Prometo a vocês que eu não passo 10 minutos. Nós temos aqui, salvos de quê? É a primeira pergunta, salvos de quê? Não responda, só imagine que Jesus vai responder para mim e para você. Aqui nós temos algo extraordinário. Eu deixei até essa paisagem aqui, porque aqui já são salvos que estão aqui. Quem quer fazer parte desse grupo, pode levantar a mão agora. Quem quer fazer parte do grupo dos salvos? Amém, Deus seja louvado, você quer e eu também. Vamos lutar para estarmos lá. Aqui fala no princípio. No princípio, Deus. Gênesis 1. O que é que fala? Quem pode completar essa frase sem olhar na Bíblia? No princípio o quê? Deus criou os céus e a terra. E quando Ele cria esse céu e essa terra, Ele começa a enfeitar com tudo que tem sobre ela. Com água, com luz, com plantas, com pássaros, aves, répteis, o ser humano. Então devemos entender, viu Deus, se o próprio Deus viu que tudo quanto fizer era bom, e eu e você? Porque muitas das vezes nós pegamos tudo aquilo que Deus viu que era bom e nós destruímos. É algo para eu e você refletir. Por que nós destruímos? Se Deus criou e viu que era bom. E Ele ainda fala que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Quando você jovem, esposo, esposa, chega para o seu amado e fala: eu tenho algo muito bom para você. Sem dúvida, o amado ou a amada, ele já fica curioso, ele já quer saber, mas o que é que é? Muito obrigado. Quer saber o que é que é? Porque não é bom, é muito bom, e foi assim que Deus fez. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vocês entenderam que aqui, quando Deus criou o mundo, nós vamos ter na sequência da programação explicando por que houve tarde e manhã o sexto dia. Porque a tarde vem primeiro. A parte escura do dia, ela vem primeiro. Não é o irmão Francisco que está falando. Se você abrir sua Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, estudar, está lá tudo que Deus criou. Houve tarde, manhã, o primeiro dia, Deus viu que era bom, e assim sucessivamente. E fala que no sétimo dia descansou. Só para entendermos que quando fala nessa história de houve tarde de manhã, chega no sétimo dia, que é um grande conflito que tem hoje no mundo. E o sábado, vamos ter um estudo voltado para ele. Já vou pincelar um pouquinho para que você fique curioso e volte. Temos 104 textos na Bíblia falando que é o dia do Senhor. 250 passagens falando a respeito desse dia. Ao contrário da confusão cósmica, espiritual que hoje reina no mundo, que o primeiro dia da semana está tomando o lugar do sétimo dia do Senhor. Ele tem apenas 8 vezes nos mais de 31 versos. Vai chegar um estudo voltado para isso, mas eu gostaria que você voltasse o que Jesus quer de mim e de você. Não está passando. Não está passando. Está passando aqui, né? Vê se você consegue passar lá para nós. Meus irmãos, é ao vivo, tá? Quando é ao vivo acontece esse detalhe. Em algum momento vai parar, em algum momento
Então aqui, viu Deus, que tudo é bom, nós já estudamos, pode passar mais um. Isso aqui. Gênesis 3 fala assim, no verso 16 e 17, aí você joga na tela aí para mim, tá? Fala assim, ó, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui onde mora o perigo, aqui onde mora o perigo de toda a história da humanidade, de toda a árvore do jardim, que Deus formou um jardim belo, colocou ali algo especial, a sua imagem e semelhança, o ser humano. Mas o ser humano não se conformou com essas coisas lindas que Deus colocou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerás. E a mesma coisa quando o papai fala para o filho, ou vice-versa. Filhos que estão nos caminhos do Senhor, fala para os pais: não faz isso porque você vai morrer. E essa morte que se refere aqui, não é essa morte humana que nós estamos acostumados a saber, que eu e você, se Cristo não voltar na nossa geração, todos nós passaremos por ele. Aqui está falando da morte eterna ou da vida eterna. É essa história. Então eu quero que vocês entendam que tudo que está falando aqui de morte, de salvação, de vida, não é o que nós estamos vivendo aqui, apenas limitado, 70, 80 anos, isso com canseira, com preocupações e dores, e sim, de uma vida onde não há morte, onde não há pranto, onde não há dor. Qual é a condição natural humana após o pecado? Acabou tudo aquilo que não poderia ter acontecido. E entrou o pecado, a morte. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. E quando ele fala isso, ele entendeu. Aí nós vamos entender que vai chegar o ponto que, quando chega ali em Mateus, que fala assim como foi nos dias de Noé: será a vinda do Filho do Homem. O povo comia, o povo bebia. Isso não está aqui, eu só estou pincelando um pouquinho. Nós vamos ter também o estudo voltado para isso. Casavam e se davam em casamento. Tem algo de errado em comer, beber, casar e dar em casamento? Não tem. Mas da forma que você come, da forma que você bebe, da forma que você casa-se ou se dá em casamento, tem a ver. Vamos ter também voltado para isso. Vamos passar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista escreve: porque eu já nasci no pecado, porque já receberam essa condenação quando Adão. Porque aqui o pecador, muitas vezes na história, os homens querendo dar hora de machão, fala que Eva foi a principal cúmplice. Mas Deus, ele deu a ordem e avisou para quem? Foi para Eva ou para Adão? Para Adão. Ele não chamou Eva, ele falou: não comerás. Mas mesmo assim, aconteceu que Adão preferiu obedecer a mulher, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por que isso? Porque entrou o pecado, que antes não tinha isso. Porque eu falo para vocês que no novo céu e na nova terra também não haverá isso. Pecado, morte, sofrimento, não haverá. Então precisamos se preparar. Mateus escreve, e ele ainda fala línguas originais da Bíblia. Estudamos ontem. Quais são elas? 3, né? Hebraico, aramaico e grego. Porque a Bíblia ensina sobre a salvação. É algo extraordinário. Fala: portanto, assim como por um homem
entrou o pecado. Quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Tem alguém que nunca pecou, que não peca? Levante a mão aí comigo. Não tem. Só existiu um que passou nessa terra, 100% homem, 100% Deus, se chama o Salvador da minha e da sua vida. Simplesmente isso. Então, se em algum momento da sua jornada, na sua casa, no seu lar, nos seus amigos, alguém falar que não é pecador, esse se torna ser maior de que até eu mesmo, ou você. Assim como Paulo, dos pecadores, eu sou maior. Por que Paulo falou isso? Porque quanto mais conhecemos a verdade, mais se torna propício nós ser mais pecadores. Então devemos entender que Deus, Ele traz tudo isso. Se pelo homem entrou, também devemos entender que pelo homem alcançamos a salvação, que se chama Jesus Cristo. Que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna, ou seja, de salvar do livramento desse pecado? Que plano? Vocês já imaginaram o cenário? Você como papai, como mamãe, como seria isso? Vamos entender? João, um verso que eu tenho ele como um verso de coração que dói, e pensar que eu tenho um único filho, assim como Deus também fez. Você teria coragem como pai pegar seu único filho e pregar numa cruz para morrer pela essa humanidade podre, suja, pecadora, maldosa? Quem teria coragem de ter um filho só e pregar ele na cruz por essa humanidade? Eu acredito que nenhum ser humano. Mas Deus, pela sua misericórdia, olha o que é que Ele fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê. Aqui vem o verso chave. Eu nem quero te falar, apenas aqui, ó, 11 letrinhas. Por que Deus? Nele crê. Simplesmente isso. Se você quer salvo, precisa crer. Paulo escreve em Efésios 6: sois salvos pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Você entendeu a misericórdia de Deus, como ela é tão linda, tão maravilhosa? Porque imagina se fosse de obras. Quem tinha dinheiro era salvo, comprava nisso. Era fácil para quem tem dinheiro. E para quem não tem? Mas Deus, por amor a mim e a você, Ele falou: se você quer alcançar a salvação, simplesmente me siga. João ele escreve no capítulo 12, verso 47, algo muito lindo. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, como Jesus definiu sua missão. Como? Se alguém ouvir as minhas palavras, quais são as minhas palavras que eles estão falando aqui? A Bíblia é sagrada. Nós ouvimos ontem, não foi? Segundo Timóteo fala lá, que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, não foi isso? Toda a escritura. Gênesis, Apocalipse, 66 livros, 1173 capítulos, 31.074 versos. Simplesmente isso. Irmão, eu preciso memorizar tudo isso? Não, você precisa apenas obedecer. Irmão, mas vai chegar uma hora que não vai ter Bíblia. Mas estuda então enquanto tem. Que vai chegar esse momento. Não é só estudar, é colocar. Simplesmente. E João escreve: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar. Olha aqui o que Jesus está falando. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Você entendeu o amor? Mesmo se a gente não obedecer, porque vai chegar um dia do juízo. Enquanto qualquer causa está na mão de um advogado, assim como é o nosso Salvador, que Ele está no Santo dos Santos, Ele está ainda dando a oportunidade para mim e para você. Mas vai chegar uma hora que Ele vai se tornar um juízo.
E quando chegar essa hora, a minha e a sua sentença, a minha e a sua história encerrou. Se nós voltarmos para Apocalipse 7, que há 4 anjos nos quatro cantos da terra, segurando os 4 ventos, impedindo que as guerras sejam soltas, ou seja, que sejam destruídos o planeta, está chegando o final, porque uma hora vai ser solta, e quando soltar, encerrou a minha e a sua história, o meu e o seu livro foi fechado. Aí onde está? E todo ser humano tem que estar de um lado ou do outro da história, não tem um meio termo, igual a pessoas falando que tem meio termo, não existe, que há ainda depois da morte, há um espaço para voltar à vida. Acabou. É triste falar que o papai, a mamãe, o irmão que conhece a palavra de Deus morreu e eu tenho que orar por ele para que ele seja salvo. Acabou. Só que há pessoas que estão aí que não conhecem a Bíblia e que no grande dia ela pode estar lá. E você que estuda todo dia pode estar de fora, porque Deus julga conforme o conhecimento. O que Jesus fez por nós na cruz? Algo que você não faria: sofrer calado. Eu fiz um teatro 2 anos seguidos, quando eu estava no 3º ano de estudo para no 3º ano que eu estava, eu fiz o 2º ano de teatro. Primeiro eu fiz Judas Iscariote, fiquei um ano inteiro, as crianças me viam na rua, falavam: ó papai, o traidor, ó o Judas. Apenas um teatro. No ano seguinte eu fiz Jesus, o papel de Jesus. Por mais que você se pense, sofra, não é nem a sombra do que ele fez por você. Então devemos entender, devemos fazer para Cristo o melhor. Ontem eu falei essa mesma frase, é o que eu faço e que sirva dizer para cada um: nunca queira ser o melhor, mas sempre procure fazer o melhor para Jesus. Procure fazer o melhor, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Você carregaria a maldade de alguém que fez com um parente seu, com um amigo, com um irmão, o sofrimento nas costas por ele? É algo para refletirmos. Precisamos refletir. Vocês estão muito quietinhos. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão e pode ficar de pé e fazer a pergunta. Vem? E ele fala aí nos pecados, vivamos para a justiça, porque suas chagas fosse sarada. A dele foi curada. E a minha e a sua? Que dia ela pode ser curada? Quando nós aceitarmos Ele. Quando nós aceitar o batismo, deixar o velho homem, nascer um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. É uma nova história. Assim como Jesus saiu das águas e foi tentado, levado pelo Espírito para o deserto, e foi tentado por Satanás várias vezes, eu e você também somos tentados quando aceitamos largar o velho homem e seguir Cristo Jesus. Porque o inimigo, ele não quer perder o soldado do seu exército. Ele não quer. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando o pecador é salvo? Isso é o melhor. Dr. Lucas escreve, para quem não sabia, Lucas foi um médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e parte do Ato dos Apóstolos. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, olha aqui, presta atenção para o lado financeiro. Qual dentre homens, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no lugar seguro e corre em prol da ovelha perdida? Todo ser humano faria isso. E Jesus fala que eu deixo as 99 no lugar seguro e procuro a perdida. E a maior festa no céu quando eu encontrar essa ovelha. Você sabe que ovelha é essa? Quem sabe?
Eu e você, quando arrependemos e voltamos para a casa do Pai. Só tem uma passagem na Bíblia que o pai cobra. Está na parábola do filho. Quando o filho sujo de pecado, contaminado pelas impurezas da mente, do coração, volta para casa. Fala que Deus, fala que o pai, ele o único momento na vida que Deus corre de encontro quando eu e você caímos, sujos e contaminados pelo pecado, aceita voltar para casa. Então nesse momento, Jesus ele chama eu e você para fazer parte do rebanho ao qual ele é o pastor. Porque João escreve que haverá um só rebanho e um só pastor. Está na caixa. Então por isso que ele fala, haverá um só rebanho e um só pastor. A salvação depende de nossas obras. Como assim? Você falou que não é salvo pela obra. Mas por que a salvação depende das nossas obras? Porque eu e você, quando somos salvos por Cristo, precisamos alcançar a salvação de outras pessoas que precisam de mim e de você. Entendemos que a parábola do semeador, ela é uma escada. Você é salvo para salvar alguém. Você semeia para que produza frutos. Você entendeu como é o elo? Você entendeu como é a misericórdia de Deus por nós? A palavra misericórdia, ela é uma junção do caído com aquele que salva. Ela é a junção de um coração com o miserável. Miserável eu e você, o coração se chega a Jesus Cristo. Então é a junção de um Salvador por um pecador. Paulo escreve aos Efésios, falando com essas palavras: porque pela graça sou salvo, mediante a fé. Então aqui resume tudo que se fala de obra e salvação. Porque pela graça sou salvo mediante a fé. Isso não vem de quê? De obras. Para que nenhum ser humano se glorie ou se exalte, porque precisa ser alcançado por Cristo. E também não se glorie. Porque assim como eu e você falamos, se fosse assim, seria fácil de alcançar a salvação. Você trabalharia, nem que trabalhasse o mês inteiro. Eu quero ser salvo. E comprava a salvação. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele fala que não de obra. Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, verso 16, falando assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justo. Não adianta você dar estudo bíblico o ano inteiro, a vida inteira. Você não alcança a salvação de Deus. Você alcança a salvação pela graça e pela fé. Irmão, como eu faço para alcançar essa graça e ter essa fé? Conectado com a fonte da vida. João escreve no capítulo 15, verso 1 e seguinte, falando: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é um agricultor. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto será cortado. Aqui está falando de quem? De quem fala que está em Cristo e não produz fruto. Mas aquele que dá fruto será podado dos seus atos, do seu trabalho, para que dê mais fruto ainda.
Quem conhece videira? Videira. Pé de uva. Quem conhece? É a mesma. Para que ela produza mais fruta, ela precisa ser podada. E várias outras plantas precisa podar para que produza mais fruta. E essa poda é feita na minha e na sua vida quando nós aceitamos trabalhar para Cristo. Os atos, desejos carnais, prazeres desse mundo, eles são cortados, porque não faz parte do projeto de Deus para a salvação. Quero que vocês entendam, vamos ter um estudo aqui voltado para o dinheiro. O dinheiro, ele traz bênção, mas atrai maldição se você tiver ele como seu adorador. Precisamos de dinheiro para sobreviver, para comprar alimentos, vestes, mas se colocar ele no lugar errado, ele se torna maldição para todo ser humano. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué escreve no capítulo 24, nos últimos versos, falando: escolha hoje a quem quer servir, aos deuses dos amorreus ou dos seus pais, mas eu gostaria que você repetisse comigo. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus seja louvado por isso. E seja isso o projeto que está dentro do meu e do seu coração. Primeira carta de João, ele escreve no capítulo 5, verso 11, e o testemunho é esse, olha como é forte: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem é o filho da história aqui? Jesus Cristo. Quer ser salvo? Siga Ele, o Salvador do mundo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Mas é duro também, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha como é duro essas palavras. Marcos escreve no capítulo 16, verso 15 e 16, falando: muito duras essas palavras de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Paulo escreve aos Efésios, e o apóstolo Tiago escreve falando assim: se somos salvos somente pela graça, qual o valor das obras na vida cristã? É uma pergunta interessante, não é? Interessante. Pois somos feitura dele. No próprio versículo, capítulo 2, verso 10, fechando ali o verso 6, verso 6, 7 e 8, e um pouquinho do 9, em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas por que andássemos nela? Porque quando somos salvos, alcançamos a lei de Deus e precisamos ter ela como regra de fé. Se nós guardarmos os 10 mandamentos, somos salvos? Sim ou não, amados? Pode responder. Não. Não somos. Guardar faz parte do projeto, mas precisamos obedecer. Os 10 mandamentos é como um espelho. Olha lá, o irmão Francisco hoje, ele precisou ir no espelho, porque o cabelo estava caindo no olho. Entendeu? O espelho é os 10 mandamentos. Ele mostra a sujeira, mas ele tira a sujeira. Se eu tivesse ido só no espelho e não tivesse pegado um pente para tirar o cabelo do olho, será que não estava em cima do olho? É a lei de Deus. Vocês entenderam? A lei de Deus, os 10 mandamentos, é um espelho da minha e da sua vida. Ele mostra o que é pecado. Ele mostra que roubar é pecado, que adulterar é pecado, que roubar é pecado, que desonrar pai e mãe é pecado, que adorar outros deuses é pecado, que falar o nome de Deus em vão é pecado, isso assim. Vocês entenderam? Então é exatamente isso. Assim também a fé, se não tiver obra, olha a confusão aqui. Não é salvo pelas obras, precisa da fé, e a fé também, se não tiver obra, é morta. Vocês entenderam? Precisa, assim como o homem não consegue
construir uma família sozinho, precisa da mulher para que gere no seu ventre, através do projeto criado por Deus, são a lei de Deus. Obra e precisa estar junto. Então, Paulo escreve aos Romanos, o maior teólogo de toda a história, o apóstolo Paulo, o maior sofredor, quem mais sofreu, quem mais apanhou, quem mais foi preso por amor a Jesus. Ele escreve: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Que ofensa foi essa? Está voltando lá para a história da criação, não é isso? Da desobediência. Muito sério, uma corrente aqui. Se você tirar algum verso ou colocar algum, João escreve em Apocalipse que as 7 pragas finais, a que destruirão a terra, cairão sobre elas. Muito sério. Aqui tem o maior sofredor de toda a história pelo meio do sofredor. O maior amor já existente em toda a história. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, é isso? É isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derramou sangue por mim e por você. Lembre-se disso. Foi por você e por mim que ele passou tudo isso. Ele não precisava passar isso. Foi por mim e por você. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E eu gostaria que você se colocasse nesse lugar e falasse com um tom para que o próprio Espírito Santo possa traduzir para o Criador. Porque é profundo. Porque eu quero que você fale aqui agora essas palavras. Diga: eu estou perdido e preciso. Está fraco? Você não precisa? Diga aí: preciso de Jesus na minha vida. Amém. Porque sem Ele não alcança. Dr. Lucas escreve no capítulo 4 de Atos, verso 11: este Jesus é pedra, rejeitada pelos construtores e pelos seus. Na sua família você já foi rejeitado por alguém por seguir Jesus, sim ou não? Eu fui rejeitado, fui apedrejado, fui excluído. Não estou nem aí. Estou nem aí. Nesses últimos dias, fazendo uma obra ali em Uberlândia, vasos usados por Satanás andaram vários dias me procurando para matar, porque disseram que eu não entraria na igreja. Não fazia diferença mandar mensagem no meu celular falando que se eu fosse para a igreja ia me matar, que ia matar minha família. Quanto mais chegava a mensagem, mais eu estava lá. Porque para mim não faz diferença morrer hoje ou prosseguir mais uns dias. Porque a vida não me pertence, ela é de Jesus. Não faz. Então por isso eu falo a você: siga apenas Jesus Cristo. João 15,16: não fosse vós. Olha aqui o maior amor que Jesus falou aqui em palavras para mim e para você. Não foram vocês que vieram a mim, é o próprio Jesus que está falando, mas eu vou até vocês. Aí João escreve no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, falando: eis que estou à porta. Quem que está à porta? Jesus Cristo. E estou batendo. Se você abrir o seu coração, eu entrarei nele e cearei contigo. Aqui ele se convida a entrar na minha e na sua vida, Jesus Cristo. Ao contrário de Satanás, João 10,10: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E você permitindo não, ele vai entrar na minha e na sua casa. Ele vai querer destruir. Mas Jesus fala na segunda parte do verso. João 10, segunda parte do verso: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Você já entendeu o amor de Cristo por mim, por você?
E eu gostaria, se você aceita fazer parte do rebanho ao qual Jesus Cristo é o Salvador, se você quer morar nas mansões celestiais, gostaria que vocês ficassem de pé agora. Vamos dar as mãos, vamos unir todos. Vamos fazer como se fosse um exército de moldadas, unindo as forças para levar os caídos, aqueles que estão desanimados. Dificilmente se alejará, porque Jesus, Ele é o Senhor e Ele é a maior força. Feche o olho, Papai do céu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais um dia, de poder estar aqui unidos, de mão dadas, clamando a Ti por misericórdia na minha vida, nas nossas vidas, nos nossos lares, em nossas famílias. Ó Pai, resgata os caídos, os que não aceitaram o Senhor ainda, os que querem fazer parte desse exército, aqueles que ainda não tomaram decisão. O Senhor sabe tudo em todas as coisas. Papai do céu, obrigado por morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós abrimos as portas dos nossos corações e recebemos o Senhor como nosso Salvador e nosso Senhor. Dirige, ó Pai, as nossas vidas e nos transforma.